Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição? Olá, alunos e alunas, pais, mães, enfim, quem quer que esteja assistindo essa aula. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes e vou agora apresentar uma aula sobre educação. Eu sou professor de filosofia do estado de São Paulo e vamos falar um pouco de educação. A nossa proposta aqui é falar de uma dialética que existe na educação, na história da educação no Brasil, a dialética da esperança e da emancipação. Nós preparamos uma aula muito grande, então não vai dar para a gente detalhar tudo que está na aula, né? Vocês estão vendo o slide, está muito bem preparado, mas a gente não vai ter condições de apresentar tudo. Então a gente vai passando pelos tópicos e a gente vai só resumindo os tópicos. Vamos começar com a chegada de Anchieta aqui no Brasil. Mas eu estou esquecendo de uma coisa. Antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, nessa aula, se inscreverem no nosso canal e trazer também pessoas para cá, para o canal, que é para o nosso canal crescer. Então eu quero pedir essa gentileza para todos, dar um like e se inscrever. Agora não adianta também dar like e se inscrever se a gente não interagir aqui nesse canal. É importante fazer perguntas, questionar, enfim. É isso. Então veja, a foto aqui ela já fala por si só, porque o que está em jogo nesse método trazido pelos jesuítas é exatamente a fé. Você tem aí uma educação voltada para os indígenas e para os filhos dos colonos. Para os índios, os jesuítas, eles têm um método que é apenas alfabetizar, ensinar a ler e a escrever, e algumas pouquíssimas operações matemáticas. Todo o objetivo central dessa educação trazida pelos jesuítas é a fé, seja em relação aos colonos, seja em relação aos índios. E a gente pode apontar algumas anomalias nessa educação trazida pelos jesuítas. E essa educação ela durou cerca de 210 anos, porque quando foi em 1759, eles foram expulsos daqui do Brasil. Todo mundo lembra dessa história, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas daqui do Brasil. Mas, enfim, os jesuítas eles construíram algumas escolas, eles foram importantes para a educação, para a história da educação aqui no Brasil. E se a gente tivesse que apontar algumas anomalias dessa educação dos jesuítas, tiveram anomalias? Eu penso que sim. Por exemplo, a primeira anomalia que a gente pode apontar em relação a essa educação jesuítica é que o objetivo maior era exatamente a fé. Esse era o problema dessa educação. O problema não é a fé, é preciso que se diga isso. O problema é você ter uma educação cujo objetivo seja a fé. A educação ela não pode ter como centro a fé. Mas não era uma educação laica. Nós estamos falando de uma missão jesuítica que veio para o Brasil iniciar uma educação. E, portanto, não era laica. Mas precisa-se, ainda voltando aqui nos jesuítas, é necessário dizer uma coisa. Essa educação que durou 210 anos, o centro de tudo era a fé. Mas ela levava necessariamente para a servidão. Todos aqueles índios, negros, colonos, que foram educados pelos jesuítas, de alguma maneira eles foram empurrados para a servidão. Essa educação europeia fazia isso com as pessoas. Levava as pessoas para a servidão. Era isso que eu queria ressaltar ainda sobre os 210 anos dos jesuítas. Aí depois, indo para 1807, nós temos a chegada da família real no Brasil. E com a chegada dessa família, da corte, o ensino superior ele ganhou um investimento.
O ensino técnico também ele ganha investimento. Enfim, a gente não pode detalhar muito, que senão vai demorar. Né? Teve o ensino médio que ficou esquecido, não houve avanços na educação, e a gente pode apontar, assim, resumidamente, a fé ela continuava sendo o objetivo maior da educação, dessa educação extremamente europeia. Né? E, assim, um resumo geral, a servidão ela continua sendo o grande fator ideológico dessa educação. Né? Ele continua sendo o grande fator ideológico, ou seja, essa educação, ainda com a chegada da família real aqui no Brasil, ela continua levando educando, o indivíduo à servidão, né? Acraseado, à servidão. Certo? Agora vamos para a independência, que é nós estamos agora em 1822. Essa independência ela trouxe sinais de institucionalização da educação aqui no Brasil. Mas ela também trouxe sinais de abandono, né, dessa educação. Você vai ter uma Constituição em 1824. Essa Constituição ela vai dizer que o ensino primário é gratuito. Em 1834, o ensino primário e secundário passam a ser gratuitos. E aí, agora, os estados eles vão ser responsáveis pelos ensinos primários e secundários. Né? Esses ensinos vão ser de responsabilidade dos estados. E uma coisa que é muito importante dizer. Até 1844, a população infantil era de 250 mil crianças. Né? Mas apenas 2.400 crianças estavam matriculadas. E quem eram essas crianças? Eram filhas de quem? Claro, de pessoas que podiam, né, colocar seus filhos nas escolas. Então, a gente percebe que, apesar de uma Constituição, apesar da família real no Brasil, nós temos uma educação extremamente, absurdamente deficitária do ponto de vista social. Porque uma enorme quantidade, uma enorme quantidade de crianças, jovens e adolescentes estão fora da escola. Isso e mais algumas anomalias, e mais algumas outras anomalias, vão fazer com que essa educação europeia ela continue levando os educandos para a servidão. E ela vai continuar também a destruir a cultura negra e a cultura indígena. Né? Toda a educação trazida para cá, ela vai ter esses fatores ideológicos, né? Que é de acabar com a cultura indígena, acabar com a cultura africana vinda para cá para o Brasil e fazer com que o indivíduo seja um indivíduo servil. Né? Ela leva o indivíduo para a servidão, né? Para uma mentalidade servil. Agora, saindo daqui desse período da independência, vamos para o período getulista, que é de que vai o Getúlio ele vai ter dois períodos na história do Brasil, mas nós vamos falar do período que vai de 1930 a 1945. Nesse período, o Getúlio Vargas, o Brasil ele teve um surto industrial. Seria uma espécie de revolução industrial brasileira, né, de maneira muito tardia. Né? Então você vai ter um surto industrial, vai ter uma migração para o Brasil, então com isso vão ter muitos operários aqui no Brasil. O que vai acontecer? Além desse aumento de operário, além desse surto industrial, também a gente vai ter
uma Constituição de 34, 1934, e essa Constituição vai dizer que a educação é direito de todos. Então veja, você tem aumento de indústria, aumento de operário e uma Constituição que diz que a educação é direito de todos. Pelo aumento de operários e com o surto industrial que teve no Brasil nesse período, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que houve um aumento de riqueza muito grande. Mas para onde é que ia essas riquezas? Claro, ia para os cofres, né, da burguesia, das pessoas que eram donas das máquinas, donas das indústrias, das lojas, enfim. Então você tem um aumento de riqueza e uma concentração absurdamente grande dessa riqueza nas mãos de poucos. Com isso, o que acontece? O Brasil já está avançando, já estamos num período que vai de 1930 a 1945. Né? Em 1945 tem a Segunda Guerra Mundial, mas não é essa a questão aqui. E além disso, além dessa riqueza, além dessa Constituição que garante a educação para todos, além disso, você tem um MEC que é criado. Tem muitas anomalias nesse período em relação à educação. Mas o que a gente quer apontar de maneira resumida é que essa educação europeia ela se torna ainda mais forte. E à medida em que ela vai se tornando forte, ela vai se tornando mais escravagista ainda. Né? Porque nós temos uma enorme quantidade de pessoas fora da educação. Uma enorme quantidade fora da educação. E ainda não estamos falando do analfabetismo, né, no Brasil. A gente vai ainda falar do analfabetismo no Brasil. Então essa educação que é escravagista, ela continua com aqueles dois fatores ideológicos, que são de tornar o indivíduo servil, né, de levar o indivíduo para a servidão e de destruir as culturas africanas e indígenas. Né? Isso, quanto mais essa educação ela se fortalece, mais esses dois fatores ideológicos também se fortalecem. Né? E com isso, é claro, muita gente fica de fora dessa educação, muita gente mesmo, muitas crianças mesmo. Então vamos sair desse período getulista, né? E vamos avançar um pouco. Agora nós estamos em 1946 e vai até 1951. Nós estamos com um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra. No governo do Dutra tiveram alguns avanços. Nós tivemos, por exemplo, o fato de o Dutra ser assessorado por Anísio Teixeira é muito importante, porque Anísio Teixeira pensava uma educação um pouco avançada. Né? Mas todo esse avanço que tivemos, Dutra aumentou o gasto com a educação, porque ele tinha como assessor o Anísio Teixeira, é claro, né? Ele tinha que ter aumentado o gasto com a educação, construir escolas. Mas o fato é que, apesar do Anísio Teixeira estar presente nesse governo, apesar do aumento do gasto com a educação, apesar da construção de escolas, apesar de tudo isso, os fatores ideológicos de levar o indivíduo à servidão não pararam e destruir, né, as culturas africanas e indígenas. Esses dois fatores não pararam e tivemos muitas anomalias nesse período também. Né? O governo Dutra ficou conhecido como um governo democrático, mas não era tão democrático assim, porque
não pela educação, né? Mas porque também ele reprimiu muitas manifestações, né? Apesar de que esse não é o assunto nosso aqui. O assunto nosso é a questão da educação, que a gente está tentando fazer um percurso aqui histórico dessa educação e mostrando que há muitas anomalias e mostrando que há uma ideologia nessa educação europeia trazida pelos jesuítas. Muito bem, vamos prosseguindo. Agora nós estamos em 1963. Muito bem, nós temos agora em 1963 um momento diferente. Nós temos um momento diferente, nós estamos no governo de João Goulart, né? Em 1964, os militares vão tomar o poder. Nós ainda estamos em 1963. Teve uma experiência vivida por Paulo Freire. Paulo Freire, um educador brasileiro, infelizmente não está mais vivo, mas ele é o patrono da educação, né? Existe uma lei que torna Paulo Freire o patrono da educação. Paulo Freire é um educador que tem um método pedagógico educacional revolucionário e emancipador. Um método completamente diferente do método europeu trazido pelos jesuítas, né? É um método emancipador do ser humano. Paulo Freire implantou esse método numa cidade chamada Angicos. Em 1963. Essa experiência ficou conhecida como as 40 horas de Angico. Essa experiência ficou conhecida mundialmente, né? E em 40 horas, Paulo Freire alfabetizou 300 cortadores de cana, 300 trabalhadores. E ao final de todo esse evento, o presidente da República, João Goulart, foi lá ajudar a entregar os diplomas e ele convidou Paulo Freire para construir um plano nacional de alfabetização. Esse plano ele tinha por objetivo alfabetizar 5 milhões de pessoas, né? Só que veio a ditadura em 1964 e esse plano, construído por Paulo Freire, foi interrompido. Os militares tomaram o poder porque a burguesia chamou os militares, né? Os militares estavam a serviço da burguesia no poder. E o que a gente pode tirar como lição desse momento histórico de Angicos, dessas 40 horas que Paulo Freire empreendeu na cidade de Angicos? A gente pode dizer que o método de Paulo Freire é um método libertador. Esse é uma primeira utopia. Depois a gente pode dizer que o sonho não acabou. Ainda hoje, nesse momento em que eu estou gravando essa aula para vocês, o sonho está vivo. É possível sonhar ainda. E a prova disso é Angicos, né? A prova disso é a experiência vivida por Paulo Freire na cidade de Angicos, em Rio Grande do Norte. Certo? Essa é a grande lição que a gente pode tirar desse momento histórico em 1963. Agora vamos prosseguir. Pois bem, agora vem o grande momento ditatorial da história brasileira.
né? Em 1964, os militares tomam o poder. Aquele plano do Paulo Freire ele é interrompido e Paulo Freire vai para o exílio. Mas antes do exílio, ele passa 72 horas preso por conta exatamente da experiência de Angicos. E a cidade de Angicos fica apavorada, né? Mas enfim, agora nós estamos na ditadura militar. É 1964, a burguesia chama os militares, porque o governo de João Goulart quer fazer várias reformas. Dentre elas, é preciso que se diga isso, dentre elas, esse grande plano que Paulo Freire projetou, né? Mas aí os militares são chamados e tudo é interrompido. Nesse período, o ensino privado, superior, ele vai começando a ganhar espaço. Né? Ele começa a ganhar espaço porque os militares entram no poder para isso, né? Para favorecer a burguesia. Né? E, claro, para reprimir toda e qualquer tentativa de luta pela democracia e pela emancipação do povo. De tudo que foi a ditadura para a educação, nós podemos dizer que a ditadura ela elevou à enésima potência aquela ideologia que a educação europeia, trazida pelos jesuítas, já vinha executando. Né? O fato de você destruir a cultura indígena, a cultura africana, o fato de você tornar o indivíduo servil, né? Levar o indivíduo para a servidão, tudo isso, com a ditadura militar, isso foi elevado. Né? Isso cresceu ainda mais. Né? Então isso foi o estrago que a ditadura fez em relação à educação. Certo? Agora nós temos aqui uma dívida nessa aula. Nós temos um período que vai de 85, né, que é quando vai ter o primeiro não, quando vai ter o primeiro governo civil depois da ditadura militar, em 1985, que vai até 2003, né? A gente não vai abordar, a gente não vai apontar as anomalias praticadas nesses governos, mas a gente já sabe que nesse período, aquela ideologia trazida pela educação europeia, nesse período só aumentou, né? Só intensificou ainda mais. Porque, né, nesse período a diminuição do Estado começa a ganhar força. Né? Começa com Sarney, Collor vai levar isso em grande escala, mas ainda bem que ele não ficou muito tempo no governo. Depois vai ter Itamar. Itamar foi um desastre, foi um grande desastre. Depois vem a FHC, né, que foi um governo muito ruim para a educação, muito ruim. Mas enfim, a gente vai passar por isso, a gente vai voltar a esse tema, né, mas por enquanto a gente vai deixar assim. E aí nós temos novamente a presença de Paulo Freire na educação brasileira, na história da educação brasileira. Agora nós estamos em 1998, ele é secretário da Educação de um governo da Prefeitura de São Paulo, já voltou do exílio e, além de professor da PUC, Paulo Freire se tornou também secretário de Educação da Prefeitura
na época de Erundina. E qual é a grande novidade que Paulo Freire traz agora? É o projeto MOVA. O projeto MOVA é exatamente aquilo que se fez em Angicos. Né? Tem o projeto MOVA, é um projeto de alfabetização de pessoas, de jovens e adultos. Né? Um projeto emancipador, revolucionário. Vale até a pena dizer quais são esses pontos tão importantes desse projeto. Por exemplo, nós temos esse projeto MOVA, é um projeto desenvolvido pelo Instituto Paulo Freire, que é um instituto criado em homenagem a Paulo Freire, né, para desenvolver as ideias do Paulo Freire. É um projeto que tem parceria com a Petrobras e com a Federação Única dos Trabalhadores, mas eu não sei se essa parceria, ainda hoje, com o governo Bolsonaro, né, ela persiste. Eu tendo a achar que não. Mas vale a pena pesquisar, conferir. Para o MOVA, a educação ela precisa garantir ao educando e às comunidades que elas precisam buscar melhorar as suas condições de vida. Né? O MOVA ele tem essa característica de mostrar a importância da melhora da situação de vida dessas pessoas que sofrem por falta de conhecimento das letras. Né? E o MOVA apoia toda e qualquer ação que procura emancipar os pobres, os negros, os índios, enfim, os trabalhadores de um modo geral. E quais são as utopias que a gente pode apontar por meio desse projeto do Paulo Freire? Nós podemos dizer que o MOVA ele tem como objetivo a emancipação dos trabalhadores e miseráveis de um modo geral. Ele tem essa função de buscar a emancipação, ele tem a função de empoderar o trabalhador. E também ele tem a função de uma formação política dos trabalhadores, dos índios, dos negros, enfim. E a alfabetização é um ponto central. E nós podemos dizer que a utopia, o sonho está aí, não acabou. Né? O MOVA é um grande exemplo do sonho, de que o sonho não acabou, de que o sonho está aí. Né? Então, novamente, Paulo Freire é um ponto fora da curva dessa história da educação brasileira. Da educação no Brasil, não da educação brasileira, mas da educação no Brasil. Agora nós vamos para nossas considerações finais. Qual é a conclusão a que a gente pode chegar? A conclusão que a gente pode chegar é que existe uma dialética na história da educação no Brasil. Afinal de contas, nós dissemos durante a aula que existe que a educação europeia ela traz duas ideologias. Quais são? A de destruir as culturas africanas e indígenas e fazer com que os indivíduos sejam servis, fazer com que os indivíduos caminhem para a servidão. Isso ficou claro nas exposições que a gente fez ao longo dessa aula. Mas nós apontamos dois momentos importantes históricos do Paulo Freire, né, esse educador brasileiro, que foi muito importante para a educação, para a história da educação no Brasil. Então, o que a gente pensa? A gente pensa
numa dialética mesmo. Aqui você tem o que é uma dialética? Uma dialética ela é dividida em três partes. Você tem uma tese, você tem uma antítese e você tem uma síntese. No caso desse tema nosso, no caso da educação brasileira, nós acreditamos que uma tese dialética da educação é a educação iniciada por Anchieta, pelo padre Anchieta. É a educação europeia, que leva de maneira implacável os indivíduos, os alunos, os estudantes para a servidão. Isso não parou ainda, isso existe até hoje. Né? As nossas escolas, elas são representantes dessa educação iniciada pelos jesuítas. Né? E se a gente quiser apontar uma antítese, nós temos que dizer que existe uma educação revolucionária, uma educação emancipadora representada por Paulo Freire. Né? Essa seria uma antítese. O que é uma antítese? É aquilo que está se opondo à tese. Que a tese é o quê? É a educação europeia. A antítese é a educação representada por Paulo Freire. Há um embate dessas duas educações. São dois métodos diferentes. A educação europeia, ela quer escravizar, ela quer tornar os alunos pessoas que vão para ser servos do capitalismo, né, do grande capital. A educação do Paulo Freire quer libertar o aluno dessa escravidão. Tá certo? Pois bem, desse embate, né, desse encontro, dessa luta, resulta aquilo que a gente chamaria de síntese. Resulta o quê? Resulta que é possível uma educação completamente diferente que tire o aluno, o trabalhador, dessa servidão. É possível. Agora, isso não se concretizou ainda. Né? Essa história, esse embate, essa luta entre essas duas educações, entre esses dois métodos, está acontecendo no Brasil. Existe. Né? Ela existe em vários lugares do Brasil. Ela é atual. Ela existe. Aqui nós temos, se vocês repararem, nós temos 4 figuras. Né? Nós temos 4 figuras que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Existe a figura aqui de uma cena do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que representa exatamente o ser servil, né, que vai para a servidão, o indivíduo que está na servidão. E embaixo nós temos uma foto também, uma imagem do período colonial brasileiro, que é também um indivíduo que está na servidão. Ao lado disso aqui nós temos uma foto da experiência vivida por Paulo Freire em Angicos. E embaixo nós temos uma foto mostrando Paulo Freire trabalhando com um aluno do MOVA. Né? Então, o que representa essas 4 figuras? Representa exatamente essa luta dialética, né, que existe entre a educação que as escolas procuram dar para os alunos, que começou lá em 1549 com Anchieta e que até hoje dura. Então, entre essa educação e a educação representada por Paulo Freire. É isso.
Essa é a dialética que nós queríamos apontar em relação à educação. Quero agradecer a atenção de todos. Peço mais uma vez para dar o like na nossa aula, mas eu quero, acima de tudo, que vocês comentem, que vocês façam perguntas, enfim. É para isso que eu estou aqui, né? É minha obrigação. Então, muito obrigado por tudo e tamo junto. Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição?